Os destaques desta edição. Amazonas tem o menor índice de geração de emprego para outubro desde 2017. Turista francesa morre ao ser atacada por abelhas africanas em hotel de selva em Altazes. Santa Casa arrematada em leilão pela Fametro, que vai transformá-la em hospital universitário. Saque imediato do FGTS para nascidos em junho e julho começa nesta sexta-feira. Bolsonaro diz que se TSE barrar a assinatura eletrônica, seu partido ficará fora das eleições 2020. Ministros questionam Toffoli no STF sobre a inclusão de ex-COAF em julgamento sobre dados sigilosos. Manifestantes fazem panelaço contra o governo da Colômbia e na Bolívia manifestantes marcham com caixões de mortos em protesto. Irã tem internet bloqueada e mais de 100 mortos em protesto. Secretaria de Segurança diz que o número de homicídios registrados em Manaus sofre queda de 12,6%. Ônibus é assaltado 2 vezes no mesmo dia no Jorge Teixeira. Outro foi assaltado no Manoa. Criança de apenas 7 meses de vida, residente em Iranduba, está desaparecida há 3 semanas. A mãe acusa o próprio marido de ter raptado o filho do casal. Homem é fechado por caos e crivado de balas na comunidade União da Vitória. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de 90% e que a temperatura máxima será de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 95% de umidade no ar. O Clima Tempo fala de muita chuva, 35 milímetros com chances de 90%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 22 de novembro. 326 dias do ano e faltam 39 para terminar 2019. Dia de Santa Cecília. Também é o dia da música e do músico. Depois de subir mais 6 centímetros, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 54 centímetros. Já havia enchido até ontem 1,48 metros. Um fato marcante da história. Em 22 de novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, foi morto com um tiro na cabeça. Ele estava fazendo uma visita à cidade texana de Dallas com o objetivo de consolidar a unidade do Partido Democrata. O tiro teria sido disparado por Lee Herbert Oswald, morto 2 dias depois. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. Um dos 2 anéis do complexo viário Ministro Roberto Campos, na Avenida Constantino Neri, entra na segunda fase de obras, avançando no cronograma que prevê a entrega para o primeiro quadrimestre do ano que vem. Nesta quinta-feira, o prefeito Arthur Neto acompanhou o andamento dos trabalhos que já estão 55% executados. O prefeito também falou sobre o complexo viário do Manoa, onde há reclamação de que a sua construção parece muito morosa. Ruas da cidade. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia meu amigo Itamar Jardina e bom dia também a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, você está convidado, hein? Sim, Paulo Guerra, o almoço, né? Teremos um almoço aí patrocinado pelo Paulo Guerra agora por comemoração de fim de ano, toda a equipe, valeu, obrigado pelo convite, viu, Paulo? Tá bom, tá fechado. Pellegrini, e o tempo como é que está? Paulo, nublado até o presente momento, nublado. Nós tivemos aí em algumas áreas da cidade um pouco de chuva, Paulo, e agora pela manhã amanheceu aí com um pouquinho de vento, né? Um ventinho frio está acontecendo nesse momento e está nublado sim, tem ameaça de chuva, Paulo. Pelo menos aqui onde nós estamos nesse momento no pronto-socorro Platão Araújo, está ameaçando chover. Pellegrini, não sei se você ouviu, mas a meteorologia, através do clima-tempo, está prevendo. Diz que a chance, é bom que fale em chance, de 90% para chover só 35 milímetros, Pellegrini. Nossa, Paulo, é muita seria uma chuva, né? É muita água, é muita água. Uma chuva daquelas mesmo, então as nossas autoridades com certeza aí, Paulo, sempre que temos essas previsões, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, já fica todo mundo aposto, né? Já fica todo mundo de prontidão, porque uma chuva de 35 milímetros, com certeza seremos chamados aí para Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Pellegrini, ontem foi um dia de muitas panes em ônibus. Só na André Araújo, no espaço de 800 metros, 2 ônibus
pelo menos 5 ônibus ontem em várias áreas da cidade em pane mecânica, causando verdadeiros engarrafamentos. E agora mesmo chega a informação de que em frente ao Delfina, a linha 560, tem uma pata-choca quebrada, Peregrini, simplesmente em pane. É aquele ônibus articulado, popularmente conhecido como pata-choca. Pois é, Paulo, e ali naquela área, né, Paulo, do Delfina Viva, ali na Torquato Tapajós, como você colocou muito bem, daqui a pouco, né, já está começando a aumentar o fluxo, daqui a pouco vem o horário de pico, e você imagina, uma pata-choca no prego, com, né, na Torquato Tapajós e com chuva. Vai ficar um negócio assim, Paulo, que vai dar muito trabalho, com certeza. Vai ser uma manhã linda, diríamos, não, Peregrini? Com certeza, Paulo. Está te ouvindo, Peregrini, lá em Amundá, a Sargento Francinei e o Sargento Oliva. Sargento Olívia, é isso? Que gostaria que você mandasse um abraço para eles, Peregrini. Pois é, Paulo, um abraço a todos eles, um abraço ao pessoal que trabalha no interior, né, pela nossa briosa Polícia Militar, um abraço aí para todo o interior do estado, pessoal aí que trabalha e trabalha muito, Paulo, para servir e proteger a população. Um abraçando, falando do interior, abraçando a todo mundo de Manacapuru, professor Conde, aquele abraço, a primeira dama, gente boa da melhor qualidade, a dona Laura Nicolau, Beto D'Angelo também, que tá na escuta do Jornal da Manhã, Cristiano, Gringo, e hoje, Paulo, tem um negócio muito bacana, o Zeg Deg já está todo animado para participar. Hoje tem a inauguração da iluminação de Natal lá em Manacapuru, Paulo Guerra. Será hoje à noite e com certeza com muita festa, com muita gente vai acompanhar aí né, a cerimônia, né, para acender as luzes de Natal de Manacapuru. Pois é, Peregrini, a ornamentação de Natal aqui na nossa principal artéria, que é a Avenida Eduardo Ribeiro, a mais famosa de Manaus, já está instalada, não é? Não sei se você já observou, muita gente já veio à noite assistir. Tivemos ontem também o Natal do Abraço. Daqui a pouco vamos falar sobre a árvore de Natal que foi entregue ontem à noite. E Peregrini, um homem foi morto. Onde foi, Alberto? Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, esse homem foi morto no bairro União da Vitória. Um homem conhecido como Rola foi assassinado, Paulo Guerra, com vários tiros espalhados pelo corpo, né? Ele teve o carro dele aí fechado por outro, chegaram e acertaram, não fizeram nenhum tipo de roubo, chegaram simplesmente não, né? Chegaram com essa intenção. A única intenção era matar o Rola e assim o fizeram. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você, Peregrini, e acautele-se. Tá bom, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar aí com essas e outras informações. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, falando ainda de trânsito. Paulo, chegou a informação do nosso amigo Varley Batata, que dirige o seu, né, que está aí nas ruas da cidade com o seu ônibus alternativo, Paulo Guerra, informação de que nas proximidades da rotatória da Samsung, um acidente entre um ônibus e um carro de passeio. Não tem feridos, foram apenas danos materiais. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações em relação a essas e outras notícias. Paulo Guerra. Peregrini, quem está te ouvindo também é o Major Afrânio, que está em Manacapuru, e todo o pessoal lá do Paraíso D'Angelo. O seu João lá no Paraíso D'Angelo, o Ariel, a Melody, todo mundo lá no Paraíso D'Angelo, Paulo, nos prestigiam com a audiência, obrigado. E quando fala do Major Afrânio, lembre-se sempre também da sua esposa, né, que é o braço direito do Major Afrânio, Dona Marília, aquele abraço para a senhora e toda a população aí do interior do estado, pessoal de Maués, Parintins, pessoal também lá da banda do Tuiué, Paulo Guerra, Paraná do Periquito, que fica aí na área de Manacapuru. Também a audiência é muito grande nessa área, Paulo Guerra. Peregrini, um articulado em pane mecânica em frente ao T5, Peregrini. Onde é o T5, Alberto? O T5, rotatória do bairro do São José, Paulo Guerra. Você imagina aquilo ali, como é que vai ficar também com o articulado, com uma pata-choca, assim o Paulo Guerra batizou os ônibus articulados da cidade. Uma pata-choca em pane nesse momento no São José. Ali é terminal, Paulo, ali tem um grande fluxo de veículos, vai complicar também. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo, com mais informações.
Luzes coloridas, músicas natalinas e fotos com personagens ornaram a inauguração da primeira árvore de Natal do projeto Natal do Abraço 2019 na noite de ontem. O ato solene aconteceu às 19h30 e mesmo o clima chuvoso não espantou o público que compareceu à Praça da Matriz no centro histórico de Manaus. A criação da árvore, que possui 14 metros de altura e 10 metros de largura, foi idealizada pelo artista plástico Juarez Lima, que teve a ideia de fazer a estrutura em formato espiral. Ele ousou nos detalhes com as pombas que representam o Espírito Santo, uma simbologia da paz. Com o auditório Arlindo Porto completamente lotado, foi realizada a noite passada a Assembleia Geral Conjunta do Sindicato dos Jornalistas e Radialistas. Na pauta, a PEC Bolsonaro, que acabou com o registro profissional para as duas categorias. Hoje, uma nova reunião será realizada na sede do Sindicato dos Jornalistas às 15 horas. Um desligamento no sistema Nova Floresta pela concessionária Águas de Manaus deixou 22 bairros da capital sem fornecimento de água tratada nesta quinta-feira. Segundo a concessionária, a interrupção no sistema aconteceu por necessidade de manutenção para melhorias na rede, que deve voltar a ter fornecimento normal já nesta sexta-feira. Identificar pessoas que possam estar entre os 2% do planeta com maior grau de inteligência, o chamado QI, ou quociente de inteligência. Em síntese, este é o objetivo do Dia Nacional de Testes que a Mensa Brasil, a mais antiga e mais famosa sociedade de alto QI do mundo, criada em 1946 na Inglaterra, realizará no país do dia 30 de novembro em mais de 20 cidades brasileiras. E os moradores de Manaus e região que se interessarem poderão participar do teste psicométrico de medição de inteligência com objetivo de admissão na Mensa Brasil. Este teste, aprovado por psicólogos da organização, permite identificar se o candidato possui o percentual igual ou superior a 98, medida universal de capacidade de processamento cerebral, que determina a superdotação no indivíduo. As inscrições para o dia de testes podem ser realizadas por meio deste site do Mensa Brasil. www.mensa.org.br, vão até o dia 28. 6h05. O Jornal da Manhã vai trazer informações desde Manacapuru. Lá está o repórter Alberto Pellegrini. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois da grande festa de apresentação da terceira mostra de gestão das escolas municipais da zona urbana, que aconteceu na última terça-feira, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Educação Rural e Indígena, UDERE, promoveu na tarde de ontem a culminância do projeto Viajando nos Caminhos da Leitura e nas Ondas da Produção. O evento foi realizado pelas escolas da zona rural, onde o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, aproveitou o momento para destacar a importância dos trabalhos. Pois é, nós tivemos a primeira mostra de gestão da zona urbana, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar o nosso pedagógico, mostrar que o prefeito Beto D'Angelo não está só trabalhando na questão de construção de escola, de organização de escola, mas sim focando direto no pedagógico, na aprendizagem dos nossos alunos. E hoje nós estamos aqui no departamento pedagógico da zona rural, trabalhando e finalizando com um grande projeto Viajando nos Caminhos da Leitura. E é importante para todos nós incentivarmos a leitura dos nossos alunos da zona rural. Somos gratos a Deus, gratos a uma administração que sempre pensou no melhor para os filhos de Manacapuru, que é a administração do prefeito Beto D'Angelo. O prefeito Beto D'Angelo também falou de sua alegria em fazer parte desse momento tão importante para a educação. Hoje a gente tem uma alegria muito grande poder contribuir, fazer parte dessa nova história. A zona rural, tantos anos esquecida, e nós aí resgatamos essa motivação que os professores, que os alunos precisavam, né? Então, hoje, a educação da zona rural está aqui nesse evento, fazendo com que nós façamos uma grande festa, uma grande culminância de um ano todo de trabalho, alcançando números positivos em relação à educação. Então, terça-feira foi um grande evento com as escolas municipais da zona urbana, e agora fazemos uma grande festa com as escolas municipais da zona rural. Uma festa que é marcada com grandes apresentações de nossas crianças, com a valorização dos nossos profissionais e, acima de tudo, novos espaços, novas obras, novas escolas entregue a todas as comunidades, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Estou muito feliz em poder ser o contribuinte do engrandecimento do nosso município.
O evento é o ápice do projeto desenvolvido nas salas de aula, na qual vem trazendo resultados surpreendentes no aprendizado de milhares de alunos das escolas da zona rural, que vem mostrando grande evolução na leitura e elaboração de textos. Vale ressaltar que todos os textos produzidos pelos alunos estão publicados no livro que leva o nome do projeto. A publicação deste livro contou com o apoio da Prefeitura e da CEMED em parceria com a Universidade Uniaselv. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:08 em Manaus. Município de Iranduba vai ser tema de Escola de Samba de Manaus no Carnaval em 2020. Quem tem os detalhes é o J. Rai. Com o tema do barro ao petróleo verde, a mocidade vem coroar o sonho maturo. Iranduba, a cidade do futuro. A escola de samba Mocidade Independente do Coroado vai homenagear o município no carnaval do ano que vem. O secretário municipal de Cultura, Eudes Fernandes, que tem estado em contato permanente com a diretoria da Mocidade Independente do Coroado, detalhou ontem o que a escola vai levar para a passarela do samba. No contexto, eles falam sobre o polo oleiro do município, que é o maior produtor de tijolo para a capital do Amazonas. Eles vão falar sobre economia, sobre desenvolvimento cultural da cidade. Eles vão tentar inserir toda a comunidade dentro da escola de samba. O primeiro ensaio da escola de samba Mocidade Independente do Coroado estava marcado para a noite de hoje na Praça dos Três Poderes, aqui em Iranduba. Mas o evento foi adiado em razão da morte do ex-vereador Dirceu Vasconcelos dos Santos. Dirceu Vasconcelos tinha 40 anos e morreu no início da noite de ontem no Hospital Hilda Freire, vítima de parada cardíaca. Ele era o filho mais jovem da também ex-vereadora Estelita Vasconcelos. O velório está acontecendo na Câmara Municipal de Iranduba, de onde sairá o cortejo às 16 horas de hoje para o cemitério Recanto da Paz. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:10 em Manaus. A Fundação Alfredo da Mata será responsável por coordenar as ações de controle da hanseníase em 3 estados da região norte: Acre, Amapá e Roraima. O anúncio oficial foi realizado durante a oficina para elaboração de estratégias estaduais para o enfrentamento da hanseníase na região norte. Iniciou na quarta e segue até esta sexta-feira em Belém, no Pará. A Prefeitura de Manaus leiloa nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, o total de 44 lotes de bens móveis e inservíveis no pátio do VIP Leilão. Entre os leilões entre os itens que serão negociados estão veículos, materiais de informática, eletrodomésticos, utensílios de escritório, entre outros materiais. Para orientar consumidores e empresas sobre propagandas enganosas, policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, em parceria com agentes do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor e da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria Procon Manaus, deflagraram na tarde de ontem a Operação Esquenta Black Friday em shoppings e centros comerciais de Manaus. Segundo o delegado Eduardo Paixão, titular da especializada, estabelecimentos comerciais foram visitados. Paixão destacou que outros lugares serão fiscalizados até o dia 29 deste mês, dia da Black Friday. Conforme o delegado, essas visitas consistem em abordagens educativas para os consumidores e também para as empresas. A turista francesa Joëlle Mpetot-Tartolé, de 68 anos, morreu após ter sido atacada por abelhas na cidade de Altazes. Ela estava fazendo trilha próximo ao local onde estava hospedada com o marido e primos quando foi picada por abelhas e teve uma reação alérgica que acabou levando-a à morte. Uma equipe do Instituto Médico Legal foi ao hotel de Selva e trouxe o corpo para exame de autópsia aqui em Manaus. No laudo do IML consta que ela morreu por choque anafilático, por ataque de insetos e intoxicação por picadas de abelhas. O Juma Amazon Lodge explicou que o hotel possui uma enfermaria em regime de plantão 24 horas por dia e foi prestado atendimento imediato e adequado com o acompanhamento de alguns médicos que também estavam hospedados, mas infelizmente a senhora não resistiu.
Quando a Passaredo comprou a MAP Linhas Aéreas em agosto deste ano, a promessa foi que a empresa manteria não apenas a marca amazonense, mas também os 14 destinos nos quais ela operava entre os estados do Amazonas e do Pará. Porém, nas últimas semanas, o cenário mudou completamente, quando inúmeros voos passaram a ser cancelados, deixando uma série de passageiros sem resposta e com problema de deslocamento para o interior. Diante da série de reclamações, o presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, apresentou requerimento em que solicita a presença dos novos representantes da MAP Linhas Aéreas para explicar sobre o cancelamento de voos em diversos municípios do estado. A sessão de tempo acontecerá na próxima quarta-feira, dia 27, às 10 horas, no plenário da Casa. A Agência de Desenvolvimento Sustentável irá realizar o pagamento da subvenção econômica da Juta e Malva para mais de 400 produtores rurais de 12 municípios do estado na próxima segunda-feira. No total serão injetados na economia R$12.193.950,48 referente às safras de 2015-2016 até 2018-2019. Incluindo fruticultores que não conseguiram entregar a documentação necessária para o pagamento realizado no mês de junho deste ano. O governador Wilson Lima participará da cerimônia de liberação dos recursos que será realizada na Escola Estadual Luiz Gonzaga de Souza Filho, lá no município de Codajás. Além de fruticultores, Codajás também serão beneficiados produtores dos municípios de Aramã, Anuri, Beruri, Caapiranga, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquirinhamundá e Parintins. Após ter preso em flagrante recebendo propina do prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, o vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, do PROS, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juiz da comarca daquele município no final desta quinta-feira. Na decisão proferida pelo juiz Túlio de Oliveira Dourinho, o magistrado disse que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados. O vereador do PROS foi denunciado pelo Ministério Público em vídeo que aparece recebendo, segundo o órgão acusador, R$5.000 em espécie. O dinheiro seria parte de um acordo combinado com o líder do Executivo Municipal de Iranduba, em que o pagamento somando R$10.000 seria debitado em duas parcelas iguais. O prefeito Francisco Gomes se propôs a auxiliar nas investigações conforme o Ministério Público. A Santa Casa de Misericórdia, extinto hospital da cidade, localizado no centro da capital, foi arrematado por R$9.300.000 pelo Centro Universitário Fametro, Unifametro, no leilão realizado na manhã desta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas. A ação é resultado de ação do município de Manaus para execução fiscal de dívida ativa. A proposta inicial da instituição de ensino superior é transformar o local em um hospital universitário. O preço inicial do leilão era de 15 milhões. Como não houve interesse dos compradores, o leiloeiro começou a segunda sessão com valor mínimo de aproximadamente 8 milhões. De acordo com Tiago Queiroz da Oliveira, o advogado representante da Santa Casa, esse valor será para pagar as dívidas. Antes de confirmar o espaço da Santa Casa como parte de sua rede, a Fametro deverá esperar 15 dias para que não haja nenhum tipo de contestação por outras partes referente ao leilão. E a Santa Casa deverá se transformar num hospital universitário. 6:16. O Amazonas criou em outubro 651 novas vagas de emprego com carteiras assinadas, tendo o pior resultado para o mês de outubro desde 2017, quando registrou no mês 2.605 postos. Desde então, os números de outubro decresceram. Os números foram divulgados ontem pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. O comércio foi o setor que mais contratou formalmente, com 434 postos, seguido da indústria de transformação com 308 vagas preenchidas. No Brasil, um total de 70.852 vagas formais foram criadas, com o comércio e a indústria de transformação também liderando os postos. O saldo de vagas formais corresponde à subtração do total admitido no mercado pelo número de desligados. Em outubro, o Amazonas contratou 12.355 pessoas e demitiu 11.704. Polícia. De janeiro a outubro deste ano foram registradas 688 mortes em Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança do Amazonas. O número representa uma diminuição de 12,6% quando comparado ao mesmo período de 2018, quando foram contabilizados 787 casos. O número de prisões relacionadas aos crimes de homicídio na capital aumentou de 26,1%.
de janeiro a setembro, segundo dados da pasta. De janeiro a julho de 2018, as delegacias interativas de polícia haviam efetuado 60 prisões. Este ano, no mesmo período, o número de prisões por crimes de homicídio no interior saltou para 116, registrando um aumento de 93,3%. Criança de apenas 7 meses de vida, residente em Iranduba, está desaparecida há 3 semanas. J. tem os detalhes. A caseira Maria Zuleide Torres de Souza, de 41 anos, residente em um sítio no ramal Pique Bela Vista, em Iranduba, denunciou ontem à nossa reportagem que o marido dela, o autônomo Josias Pereira da Silva, de 44 anos, raptou o filho do casal, Jackson Pereira da Silva, de apenas 7 meses de vida. O neném ficava 2 dias comigo, 2 dias com ele, porque eu trabalho lá e ele trabalhava aqui. Com isso, ele levou o menino, sumiu com o menino. Vai fazer 3 semanas. Eu não tive mais contato com ele, que me bloqueou do celular dele, né? Não atende mais de jeito nenhum. Maria Zuleide também relatou à reportagem a relação conturbada entre ela e Josias Pereira, com quem vive amaziada há mais de 1 ano. Segundo ela, uma das mais recentes brigas do casal foi dias antes de o marido sumir com o filho de 7 meses. Porque ele bebia muito, ele ainda me espancou 2 vezes ainda. E ele fumava droga, bastante droga. E por isso que eu não deixava o neném muito tempo com ele. Só era 2 dias, eu levava, mas ele me adulava muito para ficar com o menino. Deixei, com isso ele levou meu filho. Eu quero meu filho de volta. Tô pedindo ajuda, porque me preocupo muito com meu filho. Segundo Maria Zuleide Torres de Souza, o caso já foi comunicado ao Conselho Tutelar de Iranduba, à Promotoria de Justiça e à Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro do Jackson Pereira da Silva, de 7 meses de idade, que, segundo a mãe, foi raptado pelo próprio pai, Josias Pereira da Silva, de 44 anos, pode ser compartilhada pelo telefone 99418 1179. Repetindo, 99418 1179. Paulo Guerra. 6h25 em Manaus. Pellegrini, mais uma pata-choque em pane mecânica, agora em frente ao estádio, na Constantino Neri. Pois é, Paulo Guerra, já contando aí, já são 3, né, Paulo? 3 só agora pela manhã. A do São José já sabemos, já tive contato agora há pouco com a gerente da área da Zona Leste do IMU, né? Do antigo Manaus Trans, a Jaqueline. Ela já me passava as informações, Paulo, dizendo que o trânsito deve ficar complicado com essa pata-choca que está no prego aqui próximo ao Terminal 5. E agora, fora aquela da Torquato Tapajós, agora já são 3 no prego. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade em 3 minutos? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando agora o nosso extenso noticiário policial. Pronto socorro, 28 de agosto, movimentação tranquila com 3 atendimentos, todos por agressão física. Pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, era por volta de 19h30. Pronto socorro Platão Araújo, no Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro deu entrada vítima de uma paulada na cabeça, um deu entrada vítima de gogozada de garrafa, foram vários golpes de gargalo de garrafa espalhados pelo corpo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto socorro Platão Araújo, mais uma do Platão, outra vítima de agressão física. Em relação a ocorrências policiais, linha 051 foi assaltada ali nas proximidades do Conjunto Manoa, área também ali do bairro Terra Nova. Bandidos entraram no ônibus, eram 3, dispararam, houve disparo de arma de fogo, Paulo Guerra e ouvintes, assustando e muito os passageiros, cobrador e motorista que passaram momentos de terror dentro do coletivo. Outro assalto a ônibus aconteceu na linha 677. Era noite de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando 3 bandidos também entraram nesse ônibus e fizeram um assalto. Isso era boca da noite, por volta de 19h30. A cobradora do ônibus reconheceu o mesmo bandido que na manhã também de ontem
fez assalto ao ônibus da mesma linha, ou seja, a mesma linha, a mesma cobradora, em menos de 24 horas foi assaltada 2 vezes. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Noite, madrugada tranquila. Entretanto, Paulo Guerra, no final da tarde de ontem, um homem até o presente momento identificado apenas como Rola, foi assassinado lá no bairro União da Vitória. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma execução, possivelmente por acerto de contas em relação ao tráfico de drogas. Esse homem foi assassinado com vários tiros espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra, sem antes dizer que hoje é a grande inauguração da feira, mais uma feira na Zona Leste, é a CEAZAN, na Itaúba, entre a rotatória do Jorge Teixeira e a rotatória do produtor, em frente à escola de tempo integral. O Renatinho está avisando que vai haver um concurso de quem comer uma banda de melancia, na melancia grande, vai ganhar R$500. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Às vésperas de disputar sua primeira decisão da Copa Libertadores contra o River Plate, o atacante Gabriel Barbosa recebeu conselhos de uma figura especial. Em entrevista à Fox Sports, o ex-centroavante Ronaldo Fenômeno pediu ao camisa 9 do Flamengo para ter cuidado com o temperamento durante a partida, já que provavelmente enfrentará provocações dos argentinos. Jogando contra os argentinos, vai receber catimba do início ao fim. Precisa estar muito equilibrado psicologicamente para não cair na armadilha, declarou o ex-jogador, acrescentando que os milionários tentarão desestabilizar o atacante rubro-negro. Borré enaltece confiança em poder de decisão do River Plate, mas elogia o Flamengo, diz que é uma grande equipe. O atacante colombiano vê o rubro-negro com um estilo parecido com o dos milionários e espera equilíbrio na decisão da Libertadores. Os detalhes são muito importantes nesse tipo de partida. 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. São Bento 4, Londrina 1. Brasil de Pelotas 2, Atlético Goianiense também 2. E hoje tem mais Série B. Às 19h15 tem CRB e Figueirense. Às 21h30 jogam Guarani e América Mineiro. Às 21 horas tem Copa do Mundo de Futebol de Areia, Brasil e Oman. Uma das mais poderosas equipes do futebol de areia, Oman. Últimas notícias. A Caixa inicia nesta sexta-feira a 7ª etapa do calendário de pagamento do saque imediato do FGTS. Os trabalhadores nascidos em junho e julho poderão sacar até R$500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS. Cerca de 8,7 milhões de pessoas poderão sacar a partir de amanhã, com a liberação de aproximadamente 3,3 bilhões de reais. Final da Libertadores, Galeão tem 10 voos previstos para Lima nesta sexta-feira. 7 voos foram fretados por agência de viagens para levar torcedores. 1 é regular e 2 são extras. Vamos voltar à Caixa Econômica, que inicia nesta sexta-feira a 7ª etapa do calendário de pagamento do saque imediato do FGTS. Nesta sexta-feira, não amanhã. 8 em cada 10 crianças e adolescentes de 11 a 17 anos não realizam atividade física suficiente. No Brasil, o percentual é ainda maior. 84% dos adolescentes nessa faixa etária são menos ativos do que deveriam. Os dados mostram ainda que não houve nenhuma melhora significativa nesses níveis nos últimos 15 anos. A conclusão é do primeiro estudo comparativo sobre o tema lançado pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta quinta-feira, em nota divulgada pela assessoria, que busca um acordo com a Câmara dos Deputados sobre as propostas que permitem a prisão após condenação em segunda instância. Enquanto a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto de lei sobre o tema, a CCJ da Câmara aprovou nesta semana a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que permite a prisão. O texto será analisado agora por uma comissão especial. Ao todo, 7 propostas sobre prisão em segunda instância tramitam no Senado. A que altera o Código de Processo Penal está pronta para ser votada na CCJ da Casa já na próxima quarta-feira. Na próxima terça-feira está marcada uma audiência pública para a discussão do projeto. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que, se não for possível
a coleta eletrônica de assinaturas para o partido que pretende criar Aliança pelo Brasil, a legenda ficará fora das eleições municipais de 2020. Bolsonaro disse ainda que aguarda posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre este assunto. O presidente conversou rapidamente com a imprensa ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de ontem. Ministros do Supremo Tribunal Federal questionaram Dias Toffoli em julgamento ontem a inclusão da Unidade de Inteligência Financeira, UIF, antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, no julgamento que decidirá se órgãos de inteligência podem compartilhar informações sigilosas com o Ministério Público sem autorização judicial. O ponto mais importante do julgamento é o limite do compartilhamento. Se as informações podem ser repassadas pelos órgãos de inteligência, como o ex-COAF e a Receita Federal, de forma detalhada e com documentos na íntegra, ou se somente será permitido o repasse de informações genéricas. O julgamento foi suspenso e terá continuidade na semana que vem. Um helicóptero das Forças Armadas do Paraguai caiu logo após a decolagem na tarde de ontem sobre uma fábrica de seringas brasileira em Pedro Juan Caballero, lá no Paraguai, cidade vizinha Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a assessoria do governo paraguaio, 10 pessoas estavam a bordo. Todas teriam conseguido saltar antes da queda da aeronave e tiveram apenas ferimentos leves. O helicóptero prestava serviço para a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai quando o acidente aconteceu. Termina a fase de depoimentos no inquérito de impeachment de Trump. Fiona Hill, ex-integrante do Conselho de Segurança Nacional ligado à Casa Branca, disse que o advogado pessoal de Trump pressionou a Ucrânia. Colômbia tem protestos contra o governo Ivan Duque. Cali tem toque de recolher. Protestos contra a política econômica e social são os maiores que o presidente já enfrentou. O governo fechou fronteiras e reforçou a vigilância em área militar. À noite, manifestantes promoveram panelaços em ruas e dentro das casas. Manifestantes carregaram durante protesto nesta quinta-feira caixões com os corpos de mortos em confronto com forças de segurança em La Paz. A polícia interrompeu o ato que ocorreu em meio a discussão no Congresso sobre novas eleições gerais na Bolívia. O grupo saiu da vizinha El Alto, rumo a La Paz, com 5 caixões. Os manifestantes protestam contra o governo interino de Janine Áñez e a repressão da terça-feira passada, quando 8 homens morreram baleados em confrontos com tropas perto de Sencata, uma usina de distribuição de combustível. O Irã enfrenta uma onda de protestos violentos desde a semana passada contra a alta dos preços dos combustíveis, que teria deixado mais de 100 mortos até agora. O país de 80 milhões de habitantes também está praticamente sem acesso à internet após um bloqueio imposto pelo governo, o que dificulta a obtenção de informações para saber a dimensão exata do que está acontecendo por lá. Os principais jornais do país estampam hoje a Tribuna da Bahia. Salvador é a cidade brasileira mais procurada para o verão, diz levantamento. O Globo do Rio de Janeiro. Manobra de Alcolumbre pode jogar votação sobre prisão em segunda instância para 2020. Folha de São Paulo. Nas urnas, partido de Bolsonaro terá o número 38, o mesmo do revólver. O Estado de São Paulo. Moro pressiona o Congresso a aprovar mudança de regra da segunda instância. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Moraes defende compartilhamento de dados pela Receita. Valor econômico. Dólar cai de olho na briga Estados Unidos e China, juros futuros sobem. Estado de Minas. Acidente deixa 4 mortos na MGC 030, 2 vítimas eram crianças. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro vai trocar ministro da Educação, Turismo e Casa Civil, diz Vortex. Fortaleza, Diário do Nordeste. 2 suspeitos de assalto a mercantil são agredidos, incendiados e mortos em estradas de Maranguape. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro enviou ao Congresso projeto para isentar de punição militares e policiais que cometeram excessos. Edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. 9º mês com alta no emprego no Amazonas. Em tempo. Santa Casa de Misericórdia vai virar hospital universitário. Diário do Amazonas. MAP cancela voos e deixa passageiros na mão. A crítica. Final feliz, prédio leiloado. Santa Casa vai ser um hospital universitário. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.